pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bom, meu nome é Giovana, sou aluna do 4º ano de farmácia da Sesumar, participo do projeto do LIPES, voltado para a área de farmácia mesmo. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre a diferença de medicamentos de referência, genérico e similar. Bom, para começar tudo, a gente tem que saber por que que o medicamento ele é denominado assim, de referência, né? Então, referência, às vezes os médicos falam, tome o medicamento somente se for original. Mas por que que ele tem esse nome? Então, isso que eu vou explicar para vocês. Por que que ele é mais caro? Por que que o genérico é mais barato? E o similar, às vezes, a gente nem sabe o que que é, né? Então, eu vou explicar isso para vocês. Quando uma indústria quer descobrir um novo medicamento, ela tem que fazer inúmeras pesquisas nos laboratórios, pesquisas em animais, depois para a fase clínica, pesquisas em pessoas de diferentes características de saúde, e até esse medicamento ser lançado no mercado demora muito tempo mesmo. Isso, se ocorrer tudo bem, a gente coloca em base de 1 a 4 anos para poder ser lançado no mercado. E mesmo depois de ser lançado no mercado, a farmacovigilância ainda tem que monitorar grande parte da população que usa esse medicamento. Então, isso é a base de um medicamento novo que surge, um medicamento de referência. E ele fica aí no mercado por uns 10, 20 anos até a patente do produto acabar. Quando acaba, aí surgem os medicamentos genéricos e similares. Os medicamentos genéricos e similares, eles fazem uma cópia desse medicamento de referência. Eles pegam a receita e fazem um medicamento bem parecido, ou no caso do genérico, praticamente igual ao de referência, com vários testes, enfim, a Maria vai explicar para vocês. Então, esse é o motivo principal do medicamento de referência ser mais caro, porque ele gastou muito com pesquisas, com os princípios ativos, então é um medicamento que ele tem de ser muito mais caro. Pessoal, isso não quer dizer que os medicamentos genéricos não têm a mesma qualidade dos medicamentos originais. Pelo contrário, os medicamentos genéricos, eles passam por testes muito minuciosos com laboratórios aprovados pela Anvisa para garantir que ele tenha a mesma equivalência, para que ele tenha a mesma biodisponibilidade no organismo, ou seja, que ele seja absorvido no mesmo tempo e que ele cumpra o seu efeito terapêutico no organismo. Então, ele surgiu em volta do ano de 99, 2000, justamente para ter o maior acesso de toda a população à saúde, aos medicamentos. Bom, pessoal, em relação ao que a gente está vivendo hoje, em relação ao coronavírus, esse é um grande desafio da indústria farmacêutica, encontrar um medicamento que seja comprovado cientificamente por meio de todos esses testes, que sejam medicamentos seguros, eficazes, que não causem muitos efeitos colaterais. Pessoal, algo muito importante que a gente já conversou no nosso primeiro encontro é sobre a automedicação. Não usem medicamentos sem necessidade. Não vão comprar os medicamentos que falam por aí que é bom para infecção pelo Covid, que às vezes os efeitos colaterais desse medicamento podem ser pior do que a própria doença. Não estoquem medicamentos sem necessidade, procurem uma orientação adequada. Vou falar para vocês da diferença da caixinha deles e do processo de intercambiabilidade, que é a troca de um medicamento referência por um genérico, por exemplo. A principal diferença que a gente tem é entre a caixinha do genérico para o de referência ou similar. Quando se trata do medicamento de referência ou similar, a gente não tem muita mudança na caixa. Geralmente elas seguem o mesmo padrão, são iguais. Quando se trata do medicamento genérico, a gente tem algumas diferenças para que você, consumidor, olhe para o medicamento genérico e perceba que ele é um genérico. Como, por exemplo, todo medicamento genérico ele deve conter essa tarja amarela com escritas em pretas, escrito medicamento genérico. Assim como também ele sempre vai ter o nome do princípio ativo, do fármaco que faz a ação do medicamento. Por exemplo, este aqui, que é um medicamento similar, o nome dele é Prelone.
Então aqui vem escrito Prelone e logo abaixo vem escrito o princípio ativo, que é o fosfato sódico de prednisolona. Já este medicamento, o nome dele comercial de referência, ele é outro e não ácido mefemânico, que é o que vem escrito aqui. Um exemplo é a dipirona. A dipirona é o nome do princípio ativo, então os medicamentos genéricos vão vir escrito dipirona. Agora, se você for comprar um medicamento de referência, que é a Novalgina, vai vir escrito Novalgina e logo abaixo escrito dipirona. Nos genéricos, abaixo do nome do princípio ativo, virá escrito a lei que rege os medicamentos genéricos, que foi a partir do momento que ele foi instituído no mercado. Quando se trata de intercambialidade, nós temos algumas regrinhas para a troca de medicamento de receituário. Por exemplo, o seu médico te prescreveu um medicamento de referência. Vamos por a Novalgina. Quando você chega na farmácia, existem mais duas opções, o genérico e o similar. Porém, só pode ser feita a troca em casos de referência para genérico. O referência não pode ser trocado pelo medicamento similar e vice-versa. O similar não pode ser trocado pelo medicamento de referência. Isso se tratando do receituário. Quando ele prescreve o genérico, ele pode ser trocado por de referência, assim como de referência pode ser trocado pelo genérico. Lembrando que essa troca só pode ser feita quando o médico não determina que não pode ser feita. Como isso acontece? Normalmente os médicos que não querem que seja feita essa troca, essa intercambialidade, eles devem escrever a próprio punho que eles não autorizam a troca dos medicamentos. Caso contrário, a troca pode ser feita. Bom, gente, por hoje era isso. Muito obrigada pela atenção. Se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel, lavem bastante as mãos e vamos vencer juntos essa nova fase. Lembrando que o Lips está disponível no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no site.